Já tive a oportunidade de conversar com vocês esta semana sobre o atentado ao ato em que Lula compareceu no Rio de Janeiro, na Cinelândia. Até na época falei o nome errado, né? Falei o nome de um lugar de Brasília, que é muito semelhante. Nós estamos falando sobre a questão de segurança, do Lula principalmente, mas de todos nós que comparecemos a algum evento onde há um número grande de pessoas e que a segurança acaba ficando mesmo questionável, né? Falamos bastante a respeito deste terrorismo doméstico que vem aí nos afrontando dia a dia durante o governo que aí está, como nunca vimos no período democrático brasileiro. Este terrorismo doméstico, ele faz parte de um período sombrio da nossa ditadura militar. E aí a gente vê um artigo da Celeste Silveira no blog Antropofagista, que ela intitula Violência bolsonarista avança com a aproximação das eleições. Ações violentas ocorrem em um curto espaço de tempo e apontam para o aumento da violência às vésperas do pleito de outubro. Com Jair Bolsonaro, do PL, em segundo lugar nas pesquisas e com indícios de que o ex-presidente Lula, do PT, poderá ganhar já no primeiro turno das eleições, extremistas aumentam o tom da violência contra os órgãos democráticos brasileiros, seguindo a cartilha pregada pelo chefe do executivo brasileiro, que recorrentemente dá demonstrações de que não respeitará o resultado das urnas, inclusive colocando em xeque a segurança e a credibilidade destas. Abaixo, referindo-se aqui ao texto da Celeste, listamos alguns dos atentados promovidos por extremistas em um curto espaço de tempo. Atentado à Folha de São Paulo. A janela da sede do jornal Folha de São Paulo foi atingida por um tiro na noite da última quarta-feira, dia 6. O edifício fica na região central de São Paulo. A informação foi confirmada pelo próprio jornal. Agora, o caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo. Policiais do 77º Distrito Policial de Santa Cecília foram ao local nesta quinta-feira, dia 7. Um projétil foi encontrado nas imediações da sede do periódico. Segundo a Folha, por volta das 22h30 de quarta-feira, um projétil atingiu e perfurou uma janela da redação, que fica no quarto andar do prédio. Jornalistas estavam no local e ouviram um barulho. Ninguém foi atingido. Ainda bem, mas poderia, concorda? Atentado em Minas. O agropecuarista Rodrigo Luiz Parreira
apontado como um dos autores do ataque com um drone a um ato que teria a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Foi preso no sábado, dia 2, a pedido do Ministério Público Federal, que investiga o caso. A prisão ocorreu não diretamente por causa do drone, mas pela aquisição irregular de armas de fogo, identificada pelo Ministério Público Federal. Rodrigo está no presídio de Uberlândia 1, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. O agropecuarista já tem condenação por estelionato em Minas Gerais e roubo em Goiás. Mais um exemplo desta população de bem que segue este governo federal que aí está. Ô, povinho banso! Atentado no Rio. O homem que lançou fogos de artifício em ato na Cinelândia na noite desta quinta-feira, dia 7, região central do Rio, com a presença de Lula, tentou fugir dos policiais, mas foi encurralado pelos agentes, informou a corporação. Atentado contra juiz. Responsável pela ordem de prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, o juiz Renato Borelli, da 15ª Vara da Justiça Federal em Brasília, foi alvo nesta quinta-feira, dia 7, de um ataque enquanto dirigia. Olha o perigo, né? Poderia ter acontecido algo muito mais grave, que atingisse pessoas que nem estavam envolvidas diretamente nesta fúria bolsonarista, né? Logo após o juiz deixar sua residência na capital federal. No início da tarde, o carro foi atingido por fezes de animais, ovos e terra. As informações são do portal G1, então podem procurar lá, né? Esta fonte que você vai ver que é verdade. O juiz não se feriu. Ele teve a visão prejudicada no momento do ataque, porque parte do vidro dianteiro ficou manchado, mas conseguiu controlar o carro. Olha aí, né? O risco de um acidente que não só colocaria em risco a vida do juiz, mas de todos os outros passageiros e motoristas que estavam nas proximidades por onde este juiz dirigia naquele momento. Renato Borelli autorizou a operação da Polícia Federal, que no último dia 22 prendeu o ex-ministro da Educação e os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos, suspeitos de cobrar propina para a liberação de verbas públicas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, mesmo sem cargos no Ministério. Estas informações também podem ser comprovadas pelo 247, né?
Então, a gente veio já esta semana falando a respeito destes atentados e lembrando, inclusive, o atentado que Lula sofreu saindo da cidade de Sumaré em direção a Campinas, que era o seu segundo ato naquele mesmo dia, que foi cercado por eleitores bolsonaristas que ameaçavam derrubar, tombar o carro e quebrar os seus vidros. Não fosse a segurança de Lula tão preparada e rápida, poderia ter acontecido alguma tragédia ali. E neste debate anterior que fizemos a respeito do avanço destes atentados bolsonaristas, nós ressaltamos também a questão de que hoje nós temos, infelizmente, muitas armas, nas mãos de bolsonaristas ou de pessoas que estão ligadas ao crime, que podem acabar fazendo sofrer aqueles que de verdade querem o bem da nação e brigam pela paz, Onde já se viu duas palavras, que são até mesmo antagônicas. Brigar pela paz é o que a gente tem feito aqui no Brasil ultimamente. Então, comente aí você. O que você acha? Está sendo paranoia da Débora e da Celeste, que assinou aí o artigo, ou de fato nós estamos podendo presenciar o avanço da violência bolsonarista quanto mais próximo das eleições estamos? Pressionemos nossas entidades de segurança pública.